Boa tarde, lindezuras, lindezas minhas. Estamos aqui novamente juntos e eu aqui feliz porque vou entrevistar já já um cara talentosíssimo, um cara que além de ser cantor e dançarino, é um super compositor e que poderia ficar, na minha opinião, na dele, que é fazer sucesso encantando e dançando como ele faz. Mas, claro que um artista é um artista nato quando ele quer inovar. E esse cara que vai entrar agora na live, já para conversar com a gente, vai mostrar sobre as tuas andanças por aí, né? Ele que para mim é um menino, ele tem cara de menino e é uma simpatia. E aí, boa tarde a todos vocês, minhas lindezas, novamente, e agradecendo muito que o que eu vejo é que eu tenho sempre vocês aqui pertinho de mim, os de sempre. Meu fã-clube, Thalira entrou, quem mais? Ai, tanta gente boa que entrou. Espartano entrou, queridos parceiros que me ajudaram a entregar cestas, roupas para as pessoas lá do centro da cidade. O Rodrigo entrou. Rodrigo, solicita para eu te apresentar de novo. Deixa eu ver. Ai, vou te aceitar. Peraí. Eu faço uma farra com essa live, né, gente? Só eu mesmo. E hoje meu cabelo está todo desarrumado, porque não deu muito certo. Rodrigo! Então, eis esse cara talentoso aqui com a gente, Rodrigo Teaser. Que Como está? O prazer de ter você aqui. Oi, Rodrigo! Como é que Como você está? cara de moleque, com essa estante linda atrás de você? Esse aqui é o melhor cenário que eu tenho, ó. Então, gente, que coisa Meus maravilhosa! brinquedos. Todos aí atrás são Michael Jackson? Sim, aqui, ó. Desde lá de baixo até aqui em cima. Com diversas Porcelana. roupas e diversos shows. São bonecos que eu coleciono já uma vida inteira. Então tem desde boneco que era dos anos 80, 90, até depois do Michael ter falecido também. Então, deixa eu te apresentar de novo, porque eu Claro. te apresentei como um cantor, um dançarino que poderia continuar no sucesso que tem, fazendo o que faz e que eu não falei o que era, que é cantando e dançando Michael Jackson, não é? Obrigado, obrigado. Mas é lógico que um artista que é artista não quer ficar na mesmice. Não que o Michael não tenha vários caminhos a perseguir, Sim. não é verdade? Mas É. eu sei que você está com um trabalho autoral, você está querendo investir nisso também, né? Sim. E eu queria primeiro, antes da gente conversar sobre tudo isso, você vê como eu sou bagunçada quando a gente está fora do palco. Dentro do palco também. Não, mas assim que é bom. É bom, né? Então, aí eu queria antes que a gente conversasse um pouquinho sobre o Michael, Claro. né? Que é impressionante porque você, desde menino, desde os 9 anos, tem esse fascínio, né? Por esse cara que acho que é eterno, né? Porque ele vendeu, entre aspas, uma arte que não morre, né? Verdade. A gente Então, percebe isso conta um nos shows pouquinho. mesmo. Quando você viu Michael Jackson pela primeira vez que você ficou fascinado? Então, na verdade, é Tá impressionante. servido? Eu vou pegar. Cafezinho. É impressionante porque, na verdade, eu não me lembro mesmo do primeiro momento, do dia que eu descobri o Michael. Eu sei que o Michael é uma figura presente na minha vida desde sempre. Sempre foi meu ídolo, sempre foi um artista que... É muito bacana quando você vê um artista que você sente que te faz companhia, né? Então, no caso, o Michael foi sempre a minha companhia. E eu sempre fui muito feliz de ter o Michael como uma referência, porque o Michael é um cara que passou por muitas coisas. Ele foi atacado de várias formas, ele foi considerado estranho em vários aspectos, mas ele sempre foi um cara que ele teve um discurso de amor. Então, eu não sei nem te falar
quando foi o momento que eu vi e me encantei, mas eu me lembro de ter uma relação de admiração de criança mesmo, sabe? Assim, como quase como quem vê um super-herói mesmo. Qual o momento que mais te marcou do Michael Jackson? Mas antes, eu tenho que te dizer que você está recebendo muitos elogios, inclusive sobre a tua pele, que você tem uma pele de pêssego, Rodrigo. O pessoal fica me sacaneando. Por quê? Eu brinquei, eu tenho meu canal lá do YouTube que às vezes eu posto os bastidores e aí eu brinquei uma vez, porque eu falei que quando você tá maquiado para fazer o show, a pele fica sempre muito bonita. E às vezes no dia a dia não é isso. E aí eu falei, minha pele tá um pêssego. A galera pegou essa pilha. Mas você tem uma pele linda. Obrigado. Eu precisei me maquiar, que eu vou gravar para a TV daqui a pouquinho, ó. Mas o cabelo não tem jeito, viu, Rodrigo? Olha como ele fica. É que eu ponho boné. E você sabe que tem gente aqui perguntando para mim que duvida o que tem aqui dentro, ó. Vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro, feito por mim. Ó, Rodrigo, depois você fala do Michael. Peraí. Michael, espera um pouco aí. Olha só. Ó. Café. Não, é real, é café. O café é real, café é real. Café real, viu, gente? Então conta, você estava falando do Michael. É difícil para mim escolher um momento que eu acho incrível assim na vida do Michael, porque como eu acompanhei ele desde criança, eu pude ver, né, algumas conquistas como fã mesmo, né? Quando ele lançava alguma coisa nova, na época eu lembro, as emissoras paravam para anunciar lançamento de clipe, disco. Na época, o disco, a música ainda era consumida através do disco, do CD. Então, tinham campanhas gigantescas. Você ia em determinadas lojas, a loja era totalmente envelopada com aquela arte para vender o disco. Eram momentos muito diferentes de consumo de arte. Mas, para mim, eu costumo dizer que é o meu momento com o Michael, e foi quando assim mudou a minha vida, foi quando eu pude assistir o Michael quando ele veio para o Brasil, né? Em 93, no Morumbi. Aquilo mudou minha vida, porque eu assisti o show e eu falei, caramba, isso é um show, isso é um artista, isso é o que eu quero. Em 93 você tinha quantos anos? 13. Tinha 13 anos. Menino. E aí eu assisti e falei, caramba, eu quero subir no palco, eu quero estar no palco, eu quero fazer isso pro resto da vida. E é maluco, porque naquele dia, se eu soubesse a importância, né, aquele dia mudou minha vida. E é interessante, porque ser cover, entre aspas, porque eu acho que você não é um cover. Eu acho que você vai além do cover, porque você canta de verdade, tem um timbre muito parecido. E quando você foi ao programa, Rodrigo, mesmo você não achando, eu acho que você tem algo do Michael Jackson, né? Lembra que eu te falei? Sim. Um olhar, eu não sei se é porque desde pequenininho você trabalha o Michael Jackson, estuda o Michael Jackson, vive o Michael Jackson, então eu sinto isso. Uau, né? obrigado. Então, eu fico pensando, como que era essa relação com o Michael Jackson e querer ser o Michael Jackson? Você tinha condição financeira para fazer isso? Teus pais tinham condição, por exemplo, de te colocar com roupas parecidas com as dele? Não. No começo era assim, eu sou de Guarulhos, né? E a minha família, ninguém tinha Ninguém era ligado à arte no sentido de canto, de dança. Mas era uma família... Eu tenho uma família nordestina, né? Minha parte de mãe é nordestina. E o nordestino é, por si só, um povo que canta, que grita, que fala. E sempre teve, então, isso. Eu cresci numa família muito, assim, agitada. Mas a gente não tinha condições. Então, eu lembro que quando eu comecei, era assim... Eu pedia de Natal, eram datas especiais e eu falava, mãe, eu quero a roupa do Michael. Então, no Dia das Crianças eu ganhava um brinquedo, mas eu ganhava uma roupa do Michael. Se eu fosse um bom aluno e passasse de ano, eu ganhava um outro figurino do Michael.
E aí Que foi massa. assim, era uma coisa totalmente de hobby. Minha mãe começou a me incentivar a fazer isso porque eu era muito tímido e eu tinha uma dificuldade de me relacionar com outras Relacionar com as outras crianças. crianças. Ah. E aí ela começou a me incentivar. E aí quando isso começou a acontecer, de eu ir para um lugar e para o outro e tal, começaram a acontecer convites, assim, eu ganhar bolsa de estudo de dança. Então eu dançava em casa, ensaiava, treinava sozinho. Daqui a pouco uma academia falava: Nossa, esse menino tem um talento, vou dar uma bolsa para ele. Então eu ganhava uma bolsa de dança aqui, uma bolsa ali, uma bolsa lá, e aí minha família me incentivava, porque era uma forma de eu poder fazer isso e continuar progredindo, né, dentro do que naquela época era um hobby, mas me fazia muito feliz. É interessante porque eu vejo que você é um homem ganhador, né? Através Ah, do seu sonho, porque eu vi outras entrevistas, eu vi quanta coisa que você ganhou, né? De fundamental para o sonho que você quis realizar, né? Troféu do sim. Michael Jackson, É, roupa do Michael é Jackson, verdade. coisas caríssimas que imagina, quem que vai dar para alguém, né? Sim, eu costumo dizer que, de alguma forma, eu gosto de pensar que Deus permite que essas coisas aconteçam e elas acontecem de tempos em tempos para que, de repente, a gente confirme que a gente fez uma escolha certa de vida. Porque esse ramo artístico, né, você sabe, é muito maluco. Um dia você é aplaudido, no outro dia, não. Num dia você faz um show que dá certo, no outro dia talvez não. Então você está sempre se questionando: será que eu fiz a escolha certa? Será que o que eu faço está bem feito? Por que deu tão certo num dia e não deu no outro? Então é muito Uhum. maluco. Então essas coisas eu gosto de pensar que, de alguma forma, Deus permite que a gente receba para a gente pensar: estou num caminho certo. Lógico, as pessoas veem isso, que eu estou mesmo seguindo o caminho certo, né? O que você acha que você perdeu quando criança, ao ser tão fascinado pelo Michael e pensar em dançar e cantar o tempo inteiro? Puxa, você sabe que eu acho que eu não perdi nada, na verdade, porque eu era muito tímido. Eu era uma criança que o meu universo era chegar da escola e eu ficava imerso num universo muito meu mesmo. Eu desenhava o dia inteiro, assistia TV, brincava sozinho. E eu acho que quando você, no meu caso, tão criança, comecei a gostar de um artista como o Michael, eu acho que isso, na verdade, expandiu o meu mundinho, né? Porque meu mundo era escola e casa. E, de repente, você começa a ver um cara que você fala: meu, esse cara, ele rompe barreiras. Era tão distante para mim imaginar. O cara pensa, eu criança pensando, esse cara, não existia rede social. Eu pensava: bicho, esse cara tá nos Estados Unidos, é impossível eu chegar nesse cara. Mas o que ele faz chega até mim. E aí você pensa: poxa, a arte é isso. E eu lembro que, quando eu era criança, eu não tinha esta consciência. Mas eu lembro que eu era criança e eu falava: cara, quantas crianças igual a mim não deve existir no mundo que são fascinadas por esse cara? E aí eu lembro que eu ficava procurando fãs. Que eu falava: tem que ter Olha, mais alguém, tem que ter mais alguém. E que aí você, máximo. sem querer, sem querer, você está pensando assim: existem outros iguais a mim que foram atingidos por ele. Quando a gente é adulto, a gente desenvolve essa consciência. Quando é criança, você só fala: cara, tem que ter mais alguém igual a mim, tem que ter. Então eu acho que, no fundo, eu não perdi nada, porque, como eu falei, além dele ter expandido isso, ele me mostrou a arte, que é um negócio que eu vivi a vida para arte. Eu acho que eu me sinto privilegiado por isso. Então, eu acho que eu não perdi nada, não. Inclusive, você é casado com uma mulher que é artista, não é, Rodrigo? Sim, sim, a Priscila. A gente se conheceu, ela é atriz, a gente se conheceu porque eu tava fazendo Michael e ela faz a Marilyn Monroe. Olha E a só. gente se conheceu nesse momento. Muito improvável, né? Michael e Marilyn. Não tem como eles se encontrarem na história. Mas a gente faz esse trabalho, a gente se encontrou assim. A Pri, na verdade, é atriz, e aí ela já fez espetáculos de teatro, já participou, foi do elenco de alguns programas de TV, e hoje é a pessoa que coordena e cuida do show
toda essa parte. É mesmo. Ela é É, administradora também, além de é. artista. Eu brinco que ela é a dona do show porque são muitas pessoas, a equipe é grande, ela que coordena a questão toda da negociação e logística. A gente tem, para o show acontecer com aquela proporção, a gente precisa fazer com que as etapas todas aconteçam de forma muito correta. E a gente, quando montou esse show, a gente assumiu um desafio muito grande de montar um show com uma proporção maior do que, na verdade, a gente podia bancar. Então, a gente faz um show com uma proporção muito grande com poucas pessoas. E isso só é possível porque cada pessoa sabe muito bem seu papel e alguém coordena. No caso, a Priscila coordena essa parte toda. E é legal, né? Porque vocês dois estão unidos no mesmo objetivo. E lá nos Estados Unidos, como que eles vêm? Você já chegou a mostrar esse show maravilhoso que você faz para eles, para o É, a pessoal de gente, a gente ia estrear. Os primeiros shows iam acontecer agora em abril, foram adiados para o começo do ano que vem por causa do corona. Eu tive algumas ocasiões de ir para reuniões. Eu fui em muitas reuniões lá, até que isso se tornasse possível. E era muito maluco, porque as pessoas, em geral, elas se surpreendem muito com a qualidade do show. E elas ficam, mas isso é brasileiro? O que é brasileiro? E você fala, tudo é brasileiro, cara. Tudo que você está vendo aí foi feito lá. Aí eles ficam, mas o cenário é lá? É. E esse conteúdo de vídeo é de lá? Você fala, de lá também, a gente fez lá. Não, e tudo é lá. Você fala, tudo é lá, cara. Porque no começo, eles ficam encantados e duvidam um pouco. Tanto é que algumas vezes, não só quando a gente também, antes da gente ir para a Europa, também aconteceu, os produtores vêm para o Brasil assistir o show, porque eles acham que o que a gente filmou não é o show. Eles acham que a gente fez um dia aquilo, filmou, e nosso dia a dia o show é uma produção inferior. Então, aconteceu de vir de alguns lugares já do mundo um produtor para o Brasil para assistir qualquer show, para falar, eu quero ver um show qualquer para que eu saiba, para para ver que é saber de verdade, isso. né? A gente não fez ainda Estados Unidos, mas a gente já fez México, República Tcheca, Legal. América do Sul a gente já fez também aqui. É que os Estados Unidos vai ser um momento muito especial, porque a gente vai fazer show em alguns lugares muito icônicos, né? Inclusive o Teatro Apollo, que é o teatro que o Michael fez show. Então, para mim vai ser incrível pisar no mesmo palco. Palco que ele, né? Você sabe que tem uma pessoa que me escreveu antes da live e fez uma pergunta interessante, o Matheus Martoni, ele falou assim, o que você perguntaria para o Michael Jackson se ele fosse vivo hoje? Eu achei interessante isso. Caramba! Olha que loucura! Eu já pensei eu já pensei 1 milhão de vezes o que eu poderia falar, mas eu nunca pensei o que eu poderia perguntar. Porque, na verdade, é muito louco. Desde que o Michael se foi, a impressão que eu tenho é que, no fundo, ele nunca fez noção do valor dele. Eu acho que, no fundo, ele não faz ideia do quanto ele era amado. Então, tem tanta coisa que eu poderia perguntar, eu vou ter que pensar isso aí. Você sabe que é interessante, Rodrigo, que às vezes, olhando para o Michael, mais para o final da vida, eu via tristeza nele, eu não via que ele estava feliz. Que Puxa louco vida. isso, né? Agora, ele como menino, crescendo, apesar daquele pai terrível que ele tinha, é engraçado que eu o via como feliz. Sabe? É, Aquele menino ingênuo, com aquele nariz lindo, que era um nariz que ele podia ter assumido a vida inteira, né? é. Então, é interessante isso. No final da vida, eu não via feliz. Na verdade, hoje eu já pude conversar com muitas pessoas que conviveram com o Michael e pude dividir o palco com algumas delas. E isso que você falou é uma coisa que sempre mexe muito comigo, porque quando você conversa com essas pessoas, assim, pessoas que conviveram com o Michael, sei lá, 20 anos, 15 anos, 18 anos, essas pessoas todas falam dele com muito, 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 muito amor. Mas quando você escuta, é muito inevitável você pensar que ele era uma pessoa triste. A vida dele levou ele para um lugar, infelizmente, de tristeza, porque assim, como você falou, ele poderia ter aceitado a imagem que ele tinha, mas ele foi uma pessoa que
durante a infância, ele teve qualquer possibilidade de se sentir seguro minado. Porque zombavam, o pai zombava. Né? O próprio pai... eu tenho muitas dúvidas dessa imagem paterna, porque eu discordo, mas o próprio pai assumiu que falava, ai, que nariz horrível você tem. E eu penso que você é criança, você escuta isso. Lógico. Você é criança nos anos 60, porque a gente também tem que pensar, hoje uma criança escuta, é diferente, mas uma criança negra, nos anos 60, escuta isso, ela é programada para se tornar um adulto e não entender que aquele rosto dela é lindo. Quando a gente fala da referência, da importância da referência, que tem que ter todo tipo de beleza, tem que ter todo tipo de mulher com todo o corpo, todo o cabelo, tem que ter branco, negro, japonês, tem que ter, porque é isso, a referência é isso. O Michael não tinha referência. O pouco que ele poderia ter, o pai fazia isso. Então, infelizmente, ele cresceu e por mais que ele fosse um homem bonito quando adulto, ele não se enxergava como um homem bonito e foi mudando. As pessoas que trabalham com o Michael dizem que mesmo ele sendo o artista grandioso que ele era, a batalha eterna de bater o próprio recorde e se superar, se tornou um fantasma, a ponto disso também afetar a segurança dele artística. Então, essa visão que você teve é uma visão que eu considero muito sensível, porque é uma visão real. Ele não era uma pessoa, nos últimos anos, ele não era uma pessoa feliz, porque além de tudo isso, teve, né, acusações que ele teve que provar que ele era inocente e essas coisas. Ele foi julgado, foi inocentado, mas isso mancha o nome de uma pessoa eternamente. Por mais que ele tenha sido investigado, por mais que a vida dele tenha sido virada de ponta cabeça, ele tenha sido inocentado, os danos que isso causaram para ele nunca vão ser apagados, né? É verdade. Você sabe, Rodrigo, que a gente está falando de Michael, eu quero falar de você. E aí tem gente aqui pedindo música. Você faria o Gogó uma música assim, rapidinho? Faço. Um refrão agora do Michael e depois eu quero autoral também. Tá, vou fazer um pedaço, vou soltar uma base aqui, vou fazer um pedaço de rimanente, pode ser? Pode, claro. Tá. Vamos embora. Looking out across the night time, the city whispers live high. Hear her voice shake my window, sweet seducing sigh. Get me out into the night time. Almost won't hold me tonight. If this town is just an echo, then let me take a flight. This is why I didn't get these human nature right. Does he do me their way? If this is why I didn't get these human nature right. Does he do me their way? Reaching out. Ai, que lindo! Rodrigo, eu achei tão engraçado. Eu mesma fiz um comentário no teu Instagram. Lembra que você estava... da mão! Eu achei que você tivesse quebrado o braço. Mas você sabe que isso é comum? Não, eu acho que é porque eu não estou enxergando bem mesmo. Não, mas você sabe que assim, durante o show, a gente faz, né, lógico, todas as trocas. E aí, essa música, ela fica bem pro fim do show. Então, muitas vezes a gente encerra com essa música. Tá. E aí é muito comum depois as pessoas irem falar, cara, eu estive no show tal, e o que aconteceu? Eu vi que você se machucou, precisou enfaixar a mão no fim do show. Já aconteceu. Muito doido. Só eu, né? Ainda bem que você gargalhou. Ai, Dio! Não, foi bom. Agora o The Brooks pergunta se você gosta mais de dançar ou cantar.
dançando. Eu comecei a vida dançando, comecei a fazer aula de canto porque eu queria um dia cantar. No começo eu achava que não era viável cantar Michael, eu achava que não seria bom, então eu nem considerava cantar Michael. Mas aí eu comecei, por estudar canto, você começa a gostar do canto, e aí você passa a gostar de música, e aí, durante um bom tempo, eu achava que eu era um dançarino que cantava. Hoje, honestamente, eu me considero um cantor que dança. Porque hoje, até de muito pesquisar, porque a gente tenta entender, a musicalidade do Michael é muito particular. Eu acho que é um estudo eterno. E quando você fala com um cara que compõe, ele é capaz de te falar de onde vem as linhas que ele imaginou para o baixo, para os vocais. E o Michael é um cara que, além de fazer isso, ele transformava isso em movimento. Então, às vezes, quando você escuta um... isso vai ter um... pá, pá. Então, é uma musicalidade... lindo isso, né? É de uma sensibilidade enorme. Exato. A movimentação dele nasce de uma musicalidade. Então, eu acho que de tanto fazer essa pesquisa hoje, eu acho que... eu diria que é meio balanceado, mas eu sou um cara que eu tô muito apaixonado pela questão da música mesmo. De transformar o nada, uma ideia, em música. Em algo interessante que toque os corações, né, Rodrigo? Ai, tem umas perguntas aqui. Geração Teaser está perguntando como surgiu o nome Rodrigo Teaser. Nossa, é a coisa mais boba, mas eu vou falar. Eu usava o meu nome normal, a vida toda, Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes. E aí tinha o ICQ, eu não sei se a galera vai lembrar que era o ICQ, é tipo o Messenger no fim dos anos 90. E não, eu fui porque o eu não último. sou dessa época, eu sou muito novinha. Então, existia. E aí, a galera fez, e todo mundo fez e botou o nome de uma música do Michael. E eu fui o último a fazer. E aí, quando eu fui fazer, todo mundo já tinha uma música. E teaser, existe um teaser, né? O teaser é um termo da publicidade. E existe um teaser do Michael que o Michael nomeou de teaser. Que ele falou que era realmente uma provocação, que é o teaser da estátua, sabe? Que tem aquela estátua gigante do Michael. A Priscila me trouxe aqui, ó. Essa estátua aqui, que linda. Priscila Beijo, aparece aí, que muita gente disse que vocês são um casal lindo. Vem aí, Pri. Beijo, minha linda. Parabéns pelo trabalho. Essa estátua, o teaser desse disco, o Michael quis chamar de teaser e tudo relacionado a esse vídeo, ele nomeou de teaser. Então, a jaqueta, ele chamava de jaqueta teaser, óculos teaser, tudo era teaser. Interessante. E como eu fui o último a criar o meu perfil do ICQ, já tinha usado todos os nomes que eu poderia usar. Eu falei, vou botar teaser, que ele tá bonito lá. Aí não é nenhuma música. Eu não desmereço nenhuma outra música também. Então, era só um nick de um negócio de internet. Mas, quando eu ia nas reuniões de fãs, os encontros, e algumas dessas ocasiões eu ia para me apresentar, as pessoas falavam, você é o Rodrigo Lopes, o teaser? Olha! Você é o Rodrigo... Aí falava, você é o teaser? O Rodrigo Lopes, o teaser? Aí eu pensei, caramba, Lopes, teaser. Teaser é mais legal. E que foi legal. por isso que eu comecei a usar Rodrigo Teaser. Combina pra caramba, né, Rodrigo? Tudo bem que é meio maluco, que tem gente que fala teaser, taser, toser. Não. Não, eu acho que é teaser e pronto, né? Tem uma coisa agora que eu vou falar do Rodrigo. Tá? O Rodrigo autoral. Tem muita gente pedindo para você cantar uma música autoral. E eu vi que você lançou um trabalho em 2019, está lançando singles e está aí, não está parando, né? Vi você cantando com a Robertinha, com a Roberta Campos. Puxa, cara, aquilo né? foi uma das coisas mais incríveis, assim, para mim, porque eu admiro muito a Roberta. E aí, quando ela me chamou, eu falei, pô, Roberta, que demais. Pensei, vou lá cantar Michael, né?
quando ela falou, não, é que eu ouvi uma música sua, quero cantar uma música sua, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, porque foi a primeira vez que eu vi uma música minha sendo cantada por uma outra cantora numa roupagem do outro cantor. Eu fiquei tão feliz. E a gente tem planos para fazer uma canção junta. E eu acho que vai ficar... Para mim vai ser uma honra o dia que isso acontecer. Depois dessa... Nossa, já pensou, vai ficar Ah, lindo. vai. Só de Aí, estar daí já vai vocês vêm ficar lindo. mostrar, aí vocês vêm mostrar no Ritmo Brasil. Mas sem pensar duas Gente, vezes. agora, Eu tô sabe que... eu tô com um Diga, clipe pronto agora, que eu vou o lançar. sempre. De sempre, é isso mesmo. Essa música, É... eu produzi 2 músicas com os meninos lá, os Dogs, que produzem Isa, Glória Groove, já produziram um monte de gente. Tem música com um monte de gente. Pablo Vittar, Ivete. E eu fiz 2 músicas com eles, uma delas é Sempre. O clipe já está quase pronto. Eu vou lançar nessa pandemia mesmo. E eu tenho outras canções que eu vou também... Eu vou fazer outros tipos de clipes, né? Porque a gente não está podendo gravar, não está podendo se encontrar para produzir. Então, algumas outras canções que eu já tenho também, eu vou fazer outros tipos de animações e vídeos e vou lançar. E é isso, eu espero que as pessoas gostem. O trabalho autoral, ele é um trabalho muito difícil quando você é independente, porque o que vai fazer uma pessoa gostar ou não de uma canção é ela ouvir. Então é difícil você se fazer ouvir por muitas pessoas quando você é independente. Mas eu acho que é o caminho. Ai, mas eu acho que você é muito ouvido, porque desde o começo da live tem gente pedindo para você cantar alguma coisa autoral, mas eu não vou deixar ainda, gente, porque eu tenho que perguntar uma coisa para o Rodrigo, que eu estou assim aguçada de curiosidade. Tá. Me disseram que você também é meio que estilista. E daí o portal Rodrigo Teaser pergunta assim: você mesmo que desenha as tuas roupas para o trabalho autoral? Nossa, muitas... Rodrigo, me conta essa. Na verdade, caramba, que loucura. Eu desenho roupa há muito tempo. Mesmo? Muito tempo eu desenho roupa. Durante um período, eu só usava camisetas que eu mesmo criava para mim. Eu criava a estampa e produzia a estampa para mim. Tem modelo de roupa, de calça que eu faço, eu faço para mim. E aí essas coisas todas eu uso no meu autoral, que eu acho que tem tudo a ver, né? O autoral, ele é a minha expressão, não só musical, mas ela é minha expressão visual também. Eu acho que a forma que a gente se veste expressa também o que você quer passar com aquela canção, né? Não, sabe que eu estou vendo aqui que tem tanta gente falando que você é talentoso, uau, que pele. Se você fez plástica, você já contou da outra vez lá no Ritmo Brasil, mas Eu conta contei. de novo, você fez plástica, vai. Conta para o pessoal que não Eu sabe. fiz. Tem gente que acha... Ó, vocês estão me vendo sem maquiagem, eu não pareço o Michael. Na verdade, isso é até uma coisa Parece engraçada, que eu sim. escuto que eu pareço todo mundo. Pareço o Michael? Então eu fico feliz, porque eu escuto que eu pareço o Bruno Mars, eu escuto que eu pareço Henrique Iglesias, eu escuto que eu pareço o menino Não. o menino que fez o filme do Queen, eu escuto que eu... Quem mais? Eu escuto que eu pareço todo mundo. E essa gente não se parece uma com a outra. Eu fiz plástica porque eu achava que eu era muito feio mesmo. Então eu fiz plástica no nariz, eu já mexi no meu nariz, e eu Agora a tirei gente precisa a ver uma bochecha. foto tua de antes da plástica para ver se você era feio mesmo. Eu era... Olha, hoje eu sou mais ou menos. Antes eu era bem menos. Mas Antes eu era menos. que lindo, Rodrigo. Eu tô com uma médica aqui maravilhosa que eu amo de paixão, que é minha afilhada de casamento. A Uau! Cláudia Tarias, gente, ela não entra em nada. Hoje acho que ela não está trabalhando. Parabéns para todos vocês, médicos, e para você, Cláudia, que é minha querida. Que Que demais. gostoso, né? E ela dizendo que você tem uma pele linda, viu? E tua pele está fazendo sucesso, Rodrigo. Antes de continuar o papo, vamos cantar uma autoral? Vamos? Qual que você quer cantar? Pode ser Não Pode Acabar? Que foi a que eu lancei? Pode. Eu sei não tá legal,
mas eu não vou sair daqui. Só com você quero ficar. Quem vai culpar? As coisas são assim mesmo. Mais vale tentar quando se ama alguém. Nada pode impedir. A gente dá um jeito e tudo fica bem. O que quebrou conserta, acerta. O nosso amor sem fim. Eu tenho a vida toda pra te amar e nada vai nos separar. Eu quero ter só você, eu e você. Não pode acabar. O que temos não pode mudar. Baby, você tem que acreditar. Eu quero ter só você, eu e você. Não pode acabar, não. Ai, tem muita gente aqui elogiando, adorando, falando da tua voz, e é linda Ah, mesmo. Nossa, demais. Estou aqui com o Portal João Ribeiro, que sempre dá uma força aqui nas notícias dos artistas, e é sempre muito positiva, querida. Obrigada por estar aqui, viu, gente? E todos vocês, nossa, você tem tanto fã-clube, Rodrigo, que eu fiquei boba de ver. Quantos não, a anos você galera tem é de muito carreira, incrível. Rodrigo? Quantos Não, a anos você galera é tem? incrível. Você tem quantos anos de carreira? Eu comecei então, Michael, que nem eu falei, eu era criança, né? Eu nunca parei para pensar quando isso se tornou, quando as pessoas passaram a perceber isso de forma séria. Eu não sei, para mim sempre foi muito verdadeiro. E eu posso te dizer hoje que eu subo no palco hoje e eu consigo me remeter e mandar a minha consciência para o mesmo lugar de quando eu era criança, sabe? Ah, bacana. É uma realização muito, é uma coisa muito maluca que ao mesmo tempo que eu enxergo uma evolução, às vezes eu me pego pensando que eu fiz a mesma coisa a vida toda, mas para mim sempre foi verdadeiro. Eu não sei para o público quando passou a ser verdadeiro para eles, porque eu sempre fiz. É, o que realmente foi uma chave que mudou de vez, assim, foi quando a gente estreou esse show. Porque a gente estreou um show que... A gente estreou esse show, a primeira vez que a gente fez foi em 2012. Em 2012 Ele é não tinha... recente, se você for pensar, A não gente, não, é? e assim, em 2012 a gente fez 3 shows. Uhum. E Tá. retomou isso só em 2013. Porque nessa época não existia um show de um cover de Michael com essa proporção. Era comum você ver grandes nomes fazerem show com balé, elevador, explosão, laser. E eu sonhava com isso. Eu falava, eu quero ter isso. Então, quando a gente estreou esse show, a gente meio que precisou criar um mercado para ele. E eu acho que foi nessa batalha de se fazer um show e eu vi não, 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 e até dar certo um, dar certo o outro, dar certo o outro, que a gente foi construindo uma relação com a galera. E eu acho que durante muito tempo até eu não entendia. Porque eu falava, não, eu imito o Michael, eu não posso ter fã. Quem tem que ter fã é o Michael. Eu demorei um pouco para entender que era um carinho para mim. E era um reconhecimento à minha interpretação. Então, pô, eu não sei quando virou sério para eles, para mim sempre foi, mas eu sou muito grato, porque tem dias que, é como eu falei, tem dias que você não é todo dia que a gente acorda se sentindo um campeão, sabe? E isso é igual para todo ser humano, para a pessoa mais admirada do mundo e para aquele que acha que ninguém dá a mínima para ele, é igual. A gente acorda, tem dias que a gente acorda e fala, hoje o dia é meu, eu sou capaz de tudo. E tem dias que você acorda e fala, meu, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é a minha diferença no mundo? Então, tem dias que a galera faz um vídeo ou manda uma mensagem, ou mesmo agora na quarentena, de vez em quando a galera fala, puxa, estou com saudade disso aqui. Uma coisinha já é capaz de mudar o nosso ânimo, sabe? Muda a forma que você está se sentindo com relação a você mesmo. Isso não tem preço isso aí. Quantos anos você tem, Rodrigo? Eu fiz 40 agora. Nossa, porque você tem uns pensamentos tão evoluídos, eu acho que a estrada traz isso, né? Você Bonito de acha? ouvir. E às vezes eu vejo no teu Instagram você se posicionando na estrada, tudo, e eu vejo assim como você tem uma humildade, uma gratidão por tudo que a vida te ofereceu, né?
E isso é ser evoluído, porque muitas pessoas não percebem, né, de onde começaram, como vieram, né? E é bonito isso, né? Eu confesso que eu nem sei se eu sou isso, porque eu Você tenho... é porque todo mundo está falando aqui que você disse que o Michael Jackson não sabia o valor que ele tinha, e você também não sabe do valor que você tem, mas você tem. Para de rir! É verdade, Rodrigo, eu tô Mas aqui é que... lendo, tá todo mundo falando. Não, eu agradeço, mas é que eu e a Priscila, a gente tem muita... Não vou dizer que são brigas, mas a gente discute muito a respeito, porque eu tenho muito o defeito de ficar esperando que dê certo. Então eu fico pensando, se o autoral não der certo, então eu não dei certo. E às vezes ela fala que isso é uma ingratidão. Então você falando que eu sou grato, eu falo... Não, e você pode fazer muitos autorais e não dá certo, e um dá certo, e pronto. E daí o pessoal vai ver os outros que não deram certo, que é assim, viu? O pessoal é ruim. Já me Aí eles vão disseram olhar e isso. vai falar, não é que é bom? Já existia. Já existia isso, como eu não vi antes, viu? Muito... Isso já acontece com o tributo. É, né? Tem gente que às vezes fala, cara, olha, eu já é, sei lá, essa já é a 9ª vez que você vem na minha cidade. Eu queria ter vindo, mas eu falava, não, mas a 9ª vez eu dei uma chance. Pô, fiquei arrependido de não ter ido nas outras. Gente! Não, Mas aí é legal, né? Pelo menos. não, é legal, eu recebo todo tipo de feedback. Mas esses feedbacks são engraçados. São, né? A Jo Ribeiro está perguntando se você já foi para a Calçada da Fama, lá em Hollywood. Ah, eu fui. Foi uma viagem muito incrível, assim, porque eu fui para conhecer os lugares que o Michael passou. Então a gente começou a viagem por Gary. Eu fui visitar a casa que ele morou quando criança. Deu para ver o colégio que ele estudou, né? Onde era ali o bairro que ele andava. Aí de lá a gente foi para Los Angeles. Aí eu fui em frente às casas que ele morou. E aí eu fui em frente a alguns estúdios e fui na calçada. E eram lindas as casas, Rodrigo? Conta? Eram. Assim, mansões. Não, a primeira casa que ele morou, ela era muito pequenininha, né? E assim, tá. Gary fica em Indiana, é uma cidade que fica bem próxima a Chicago. E é uma cidade que, nos anos 50, ela viveu muito em função do lance do metal e das siderúrgicas e tal, e teve uma debandada. Então, é uma cidade quase fantasma. É bem triste de se ver. Porque tem hospitais... Parece... Vou falar, vai ficar até esquisito, mas tem alguns lugares, alguns bairros que lembram cenários assim de Walking Dead, sabe? Filme de zumbi. Nossa! Que são construções que estão abandonadas há 15, 20 anos. Nossa. E foi nessa viagem que a gente recebeu o presente de ir conhecer Neverland, que eu pude entrar em Neverland e conhecer Neverland. E para mim foi um momento também... Nossa, deve ter sido incrível, né, Rodrigo? Sempre foi meu lugar dos sonhos, né? E eu sempre repito a mesma coisa, que é a casa do Michael. E você só entra na casa de alguém se alguém te convida. E aí, quando o Michael se foi, eu falei, acabou, eu não vou mais conhecer. Eu não vou ser convidado. E aí aconteceu isso de uma forma totalmente inesperada. A gente ficou sabendo 2 dias antes. Os caras viram seu material, viram o quanto você ama o Michael, o quanto você se dedicou a ele, e falou, apesar de não ser aberto a visitações, a gente vai abrir essa exceção. Então, foi uma coisa... Para mim foi muito surreal, assim. Presente. Mais um presente. Né? Olha que lindo, né? Tua vida é lotada de presentes. Que seja sempre assim. Amém. Né? Foi um presente mesmo. E durante durante o passeio, que a gente conheceu tudo. A casa, onde ele comia, dormia. Qual o lugar que você mais ficou emocionado? Foi quando ele tem a casa, né? Onde ele... Era a casa normal mesmo, onde ele tinha os quartos dele, dos filhos. Alguns quartos ele transformou em escola para os filhos estudarem e tal. E aí, afastado, pega o carrinho, anda. Aí você passa pelas quadras. E aí, de frente aonde era o parque de diversões, tem uma outra construção que o Michael fez, que é um cinema com teatro. E colado nesse palco tem uma sala de dança
onde o Michael criava muita coisa. E existem muitos vídeos do Michael nessa sala dançando. Então, esse senhor que me levou para fazer... Ele foi funcionário do Michael a vida inteira. Mesmo depois do Michael ter partido, ele ainda é quem cuida de Neverland. E aí, eu estava ali, eu estava já tão emocionado de estar na mesma sala, de saber que naquele mesmo ambiente o Michael criou tanta coisa. E aí esse senhor virou para mim, puxou o celular dele e falou: posso te pedir um favor? Você dança para mim? Ai, que E aí lindo. eu tava conseguindo segurar a emoção até aquele momento, mas você dançar, tipo, a minha realidade é essa, eu sou um menino comum, um cara comum de Guarulhos. E aí era tão impossível, eu pensava, é tão impossível eu chegar nesse lugar. E aí, de repente, eu estava na mesma sala e a pessoa que viveu ali com o Michael durante praticamente 20 anos falou: dança para mim. Foi um negócio tão maluco para mim que eu pensava, neste momento, pensando numa coisa maior, o que me distancia do Michael é só o tempo. Porque eu estou no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com a mesma energia. Então, foi um momento assim que foi quando eu comecei a desabar um pouco, porque você fica, né? Você quer segurar, Nossa, você não quer eu estragar o passeio. imagino o que você sentiu. Nossa, É, né? E que presente, ele quis matar a saudade através de você. Olha que coisa bonita, né? esse senhor, conhecer esse senhor foi muito especial porque ele era funcionário do proprietário anterior ao Michael. E Ah, ele conta que quando o Michael comprou Neverland, o proprietário anterior falou: olha, no dia que o Michael for entrar em Neverland, vai lá para apresentar a propriedade e está dispensado. Só que olha, nesse dia o Michael falou: não, você conhece isso aqui melhor que eu, você vai ficar comigo. que graça. E ele falou que o Michael nesse dia falou: porque eu tenho um sonho, eu quero construir uma estação de trem, um zoológico. E ele falou que ele ficava, esse rapaz é meio doido. Só que ele via tudo que o Michael falava que um dia ele ia construir, ele via ganhar vida. Então, em Neverland tinha o zoológico, tinha o parque, tinha o cinema, tinha a estação de trem, tinha tudo. E esse senhor, ele cuidou de tudo. Ele se emocionava várias vezes ao lembrar: ah, o Michael pediu para que a gente construísse isso porque tinha um motivo. Ah, o Michael gostava desse sino, pediu para botar esse sino porque o Michael gostava de tocar um sino para chamar os filhos para jantar. Então ele fala, Olha, que e o Michael legal. fazia questão de ele tocar o sino. Então tinha muitas coisas com Tipo significados e aí ele fazenda, né? Tipo é fazenda. Vamos juntar tipo a fazia. família, né? Era um sino enorme. E aí eu já tava ali, ai meu Deus, eu tô vendo o sino. Aí o cara, puxa o sino. Aí eu, ai, vou Ai, puxar o sino. Ah! Eu digo, que legal, gente. foi muito incrível assim. E durante o passeio eu me lembro de falar, eu falava: Priscila, se isso for um sonho e eu acordar, eu vou ficar tão frustrado, não pode ser um sonho. Porque em algumas ocasiões eu custava muito acreditar que eu estava ali, sabe? E a Pri lá do teu lado. Não, estava lá e assim, os registros que eu tenho foi ela que fez e um amigo nosso que estava com a gente. Porque eu estava muito em estado de choque. Tanto é que o pessoal fala: você tem que postar você tem que postar mais fotos. Mas eu juro para você, todas as fotos eu tô assim, ó. Que graça, Aí, gente. tô no quarto do Michael, eu tô assim. Aí vai pra sala, eu tô assim. Eu não Ah, tinha para, reação. Rodrigo. Eu parecia um totem. Eu ficava assim, ó. E os Tamanha braços. emoção, né? Sabe aquelas fotos que tem, tipo, dos anos 30 que a pessoa não podia se mexer porque demorava pra foto fazer? Eu tô igual. Fica os braços para baixo, assim. Sem expressão, assim. De Que nervoso. graça. Mas foi incrível, foi incrível. Rodrigo, eu tô tão triste que está acabando a nossa live. Nem fala. Eu sou sempre avisada aqui no Instagram, sabe por quê? Eu me envolvo tanto com você que daí acaba o tempo, então eu preciso sempre ser avisada. Aí minha assessoria já me avisou que está terminando o tempo, mas eu queria saber o que você tem de novo para contar para a gente, que você já falou um pouquinho no começo, que você está Uhum. fazendo umas coisas, já que não tem as pessoas aí para É. poderem fazer um showzaço, né?
E então eu queria que você falasse um pouquinho para toda essa turma, que eu estou vendo que é muita gente que te ama, né? Em relação à quarentena, em relação ao teu Sim. trabalho, o que você tem de bom para dizer para todo mundo? É, bom, o que eu tenho para dizer é que eu acho que independente da quarentena, independente do que esteja acontecendo, para a gente usar esse tempo para a gente se conhecer e para a gente entender que não importa o que você faça, o que você seja, você é parte de um coletivo. E a sua evolução individual, ela é necessária, mas ela não vai fazer sentido se ela não tiver alinhada com uma evolução coletiva. Então, eu espero muito aprender e espero muito poder sair disso uma pessoa melhor. Os shows a gente vai poder voltar só quando forem permitido que eles voltem. Os shows dos Estados Unidos, eles já estão sendo remarcados, vai ficar no começo do ano que vem. Eu vou lançar esse meu clipe novo e vou lançar uma série de outras canções em lyric vídeos e animações Isso, bem estão sendo bacana. preparados. A gente está com um projeto de uma live e eu espero muito poder tornar essa live real, porque vai ser uma live muito diferente do que a galera tem Avisa a feito. gente, hein? Não, Vai fazer avisarei, um show, avisarei. né? Vai fazer um showzaço. Cara, vai ser um show e vai ser uma live. Ela é totalmente diferente do que a gente está vendo. A gente está tendo o cuidado de respeitar a visão do Michael dentro mesmo de um universo que ele nunca tenha feito. Porque ele nunca fez uma live. Não dá para Essa é saber. uma pergunta legal. Michael, o que você faria se Como fosse você fazer uma iria? live? Me ajudaria muito. E aí a gente está fazendo isso. Vão ter muitas músicas que nunca foram tocadas no show. E vai ser uma forma de contar uma história e cantar uma história. Vai ser uma live muito especial. Espero que dê certo. Vai dar, já A tá gente dando. precisa de alguns Muita gente apoiadores aqui. para dar certo. Vamos É torcer. isso, é isso daí. Muita gente aqui na torcida. Claro, todo mundo quer, não é verdade? E dá para a gente encerrar. Primeiro, eu quero te dar um beijo para tua esposa, Obrigado. um casal querido. E Puxa, obrigado. agradecer por você me ceder essa hora contando histórias tão lindas a teu Não. respeito, a respeito do teu ídolo, que é nosso também, né? E queria ver se a gente podia encerrar com você cantando alguma coisa também que você escolha. Qualquer Tá, música. tá. Não, eu agradeço você ter me convidado. Agradeço mais uma vez. Desde a primeira ocasião que a gente se encontrou, você é sempre muito querida comigo. Muito obrigado do fundo do coração. Espero você no show para você se divertir com a gente. Eu vou mesmo. E obrigado por ter me chamado aqui. Eu que agradeço. Obrigado por ter me Nossa, escutado. uma delícia, amei, viu? Vou cantar Rock E With vamos You. dar tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Ó. Girl, close your eyes. Let the rhythm get into you. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. Relax your mind. Lay back and groove in mind. You gotta leave. And we can ride the boogie. I wanna rock with you. Dance you in today. I wanna rock with you. We're gonna rock the night away. I don't wanna fall. There ain't nobody there but us. Girl, when you dance, just take it slow, yeah. We got so far to go. And we can ride the boogie. I wanna rock with you. Dance you in
Obrigado você. Venha Muito obrigado. sempre. Tchau. Até breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, todos nos abraçando novamente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Gente, que lindo que foi isso. Que linda entrevista. Agradeço todos vocês por estarem aqui com a gente, viu? E tenho certeza que o Rodrigo ficou muito feliz também. E em breve essa entrevista vai para o Ritmo Brasil e agora eu vou salvar, tá bom? Estará ali nos meus stories. Vamos aproveitar essas 24 horas. Tá legal? Para assistir 1000 vezes essa entrevista riquíssima, tá? Beijos no coração de todos. Tá encerrando. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.